Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso encontro da teoria das ciências sociais aplicadas e dos conceitos que nos ajudam a compreender a realidade, principalmente operar de maneira conceitual a dada realidade que nos exige interpretação e uma boa parcela de habilidade, não só para operar esses conceitos, mas para tentar entender o mundo em que nós vivemos. Hoje, nós vamos falar de um termo que tem sido muito utilizado ultimamente, que é o conceito de socialismo. Está virando até uma espécie de apelido pejorativo ou um modo de xingar alguém, chamá-lo de socialista, comunista, como vemos muito forçosamente utilizado nas redes sociais, em comentários. O que nos interessa, no nosso caso, é compreender este fenômeno como parte da história das ideias e de que maneira entendemos como foi o seu apogeu, a sua duração e, de certa maneira, compreender se temos algum legado das ideias, da ideologia, do sistema de conhecimento da realidade e como tentativa de modo de produção que foi a experiência do socialismo. É muito importante a gente tentar colocar, antes de mais nada, que não se vá de modo algum aqui, fazer qualquer espécie de defesa, seja a favor ou contra o socialismo, até bem porque nós precisamos entendê-lo como um sistema a mais de compreensão dos modos de produção e como uma herança cultural do patrimônio da humanidade que nós precisamos compreender e justamente entender porque ele surge na experiência da humanidade e de que maneira que ele existe ou os seus reflexos dentro das instituições, das democracias, dos partidos, das associações de classe, ou seja, se ainda é possível nos referirmos a algum determinado partido, ou alguma pessoa, algum governo, alguma experiência, chamando de pura e simplesmente de socialista. Vamos, então, conferir na história das ideias, tentarmos compreender o que foi a experiência do socialismo. Tá? Então, antes de mais nada, é muito importante delimitar, né, a ideia, né, de pensarmos o socialismo como talvez um conjunto de concepções teóricas que estão, de certo modo, fundadas, alastradas na percepção de uma administração e propriedade pública ou coletiva daquilo que chamamos de meios de produção e distribuição dos bens, né? Tornando a sociedade caracterizada por uma certa igualdade de oportunidades e meios para todos os indivíduos. Tá? Então, socialismo, nós vamos chamar essas diversas correntes e concepções teóricas que têm, né, essa natureza de enxergar a propriedade pública de todo o conjunto da sociedade dos meios de produção e distribuição dos bens. Né? Embora tenha surgido no final do século XVIII, nós podemos pensar em diversas concepções teóricas que são semelhantes ou até mesmo a própria noção de utopia dá nome ao livro, dá nome a diferentes possibilidades ao longo da história da humanidade que foram descritas como tentativas de se encontrar ou de se constituir ou de se construir uma sociedade em termos de igualdade, uma sociedade em que não vai ter as reconhecidas distorções e desigualdades. Então, a gente pode ir longe na história da humanidade, desde os tempos da Grécia, com a noção de Atlântida, podemos voltar com a utopia de Thomas Malthus, ou até mesmo dentro do próprio cristianismo, a comunidade que é descrita em Atos dos Apóstolos como que um local onde os membros da comunidade tinham tudo em comum. Ou seja, nós vamos verificar que diferentes situações da história da humanidade buscou-se escrever, sonhar e pretender com uma sociedade sem desigualdades. Do ponto de vista da experiência socialista, tal como nós conhecemos, muito identificada com a noção de marxismo, elas vão surgir, como nós já colocamos, né, datadas e vão ser muito, né, vão ter uma espécie de influência
tanto das ideias de Rousseau sobre desigualdade, né, e as tentativas que Rousseau faz no seu livro, né, sobre os caminhos para superar e transformar política e socialmente a sociedade. É também dentro de um movimento restrito, né, uma classe intelectual, e nos movimentos políticos dos trabalhadores, né, que criticavam os efeitos da Revolução Industrial e a propriedade privada. Tanto o liberalismo quanto o socialismo, é importante que se diga, eles florescem num determinado momento junto com as ideias iluministas. Então, nós precisamos sempre pontuar o surgimento das correntes conhecidas como socialistas, marcadas pelo iluminismo, marcadas, né, por esse processo da Revolução Francesa, e ali os ideais que estavam sendo apregoados, liberdade, igualdade e fraternidade. Mas, grosso modo, do ponto de vista de pensarmos as condições da economia, sendo o socialismo uma proposta que visa estruturar justamente os modos e os meios de produção existentes na sociedade, é com o fim do capitalismo comercial, o mercantilismo, e o crescimento, né, do capitalismo industrial, ou mais especificamente da Revolução Industrial. São esses dois grandes contextos que nos ajudam a entender o porquê do surgimento das teorias socialistas, o porquê disso, e não é difícil compreender justamente essa classe de teóricos advogando pelo fim dessas distorções. Vamos ficar, basicamente, né, principalmente, vamos voltar no tempo, no que eram as condições de trabalho marcadas ali no surgimento da Revolução Industrial. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que a Revolução Industrial, ela propicia uma enorme concentração de renda para os donos dos meios de produção, os industriais burgueses, com um consequente êxodo rural, se pudermos colocar assim, as pessoas saem do meio rural, vão passar a viver nas cidades, surgem as cidades industrializadas como nós conhecemos hoje, porém, esses trabalhadores são marcados por salários muito baixos, emprego de idosos e crianças nas fábricas, condições extremamente insalubres, jornadas de trabalho que chegavam a 16 horas por dia, nenhuma espécie de benefício, proteção, previdência, aposentadoria, seguro ou qualquer maneira de compensação no caso de acidentes de trabalho. Ou seja, a Revolução Industrial, ela produz, né, o surgimento, basicamente, ela vai fazer com que nas grandes cidades na Europa vão surgir essas duas classes muito distintas, muito colocadas. Você vai chegar numa cidade europeia do século XVIII, XIX, e, notadamente, você vai ver uma minoria, chamada dos burgueses, né, ou seja, uma pequena classe dona dos meios de produção, e a imensa maioria da população, na maioria das vezes analfabeta, com salários extremamente baixos, aquilo que nós chamamos de proletariado. São essas circunstâncias, são essas condições econômicas, são essas distorções produzidas por um capitalismo selvagem, como algumas pessoas costumam dizer naquele momento, né? Sem nenhuma rede de proteção, sem nenhuma dada condição, trabalhador sem nenhuma capacidade, seja de pleitear ou nenhuma existência de direitos, são essas condições que vão fazer que na classe intelectual e nos movimentos políticos desses trabalhadores se organizando, que vão ter ali as condições para o surgimento e a estruturação dessas ideias. Os primeiros pensadores, nós vamos colocar assim como pensadores, que vão propor uma sociedade estruturada numa dinâmica socialista, são os chamados socialistas utópicos, né? Eles não se viam dessa maneira, mas foram considerados posteriormente por Marx e Engels como socialistas utópicos, né? São Saint-Simon, Charles Fourier, Robert Owen
E por que são considerados socialistas os tópicos? O que eles vão fazer, basicamente, nesse primeiro momento, é uma tentativa de tentar conciliar as ideias, as perspectivas liberais, e, com isso, valorizando o industrialismo, valorizando a propriedade privada, a geração de renda do capital, e com algumas perspectivas igualitárias trazidas no bojo do iluminismo, né? Só que são chamados, foram considerados utópicos por Marx e Engels, porque eles não propunham nenhuma espécie de ruptura, seja do capitalismo ou das condições que, obviamente, estruturavam o capitalismo. Eles não propunham o fim da propriedade privada, não propunham a revolução, ao contrário, né? Robert Owen mesmo chegou a criar pequenas comunas ou pequenas associações em que ele tinha condições de organizar pequenos trabalhadores com melhores condições de salário, jornadas mais equilibradas, mas cuja experiência acabou não logrando êxito, né? Porque dificuldades e conflitos continuaram a persistir. Então, a ideia desse socialismo utópico era, na verdade, tentar amenizar, vamos colocar dessa maneira, são pensadores também liberais, são pensadores que não viam problema dentro do capitalismo e da própria revolução industrial, mas que começavam, de certo modo, tentar amenizar as distorções que já se mostravam extremamente desconfortáveis e trazendo uma série de problemas para a época. Quando nós falamos de socialismo, na verdade, nós estamos sempre nos referindo àquilo que é também chamado, né, como um método de compreensão do processo histórico, né, também chamado de materialismo histórico, materialismo dialético, mas que são reconhecidos pela alcunha de marxismo, né, porque o socialismo científico, e aqui científico porque está estruturado cientificamente, principalmente através da obra O Capital, de Karl Marx, está estruturado em uma determinada análise da sociedade e em proposituras justamente visando romper com os modos de produção vigentes da época dentro do modelo capitalista. Então, os dois grandes pensadores são Karl Marx e Friedrich Engels, né, que vão estruturar essa compreensão e vão partir a partir de um método, né, justamente de olhar para ao longo da história e perceber a história, né, marcada, na opinião deles, como, consequentemente, estando debaixo de uma condição de luta de classes. De um lado, as pessoas que detinham os meios de produção, que pode ser o capitalismo, pode ser o meio de produção feudalista, escravocrata, mercantil, aí vai depender da época da humanidade. Uma pequena minoria, dona dos meios de produção, e o restante que são as pessoas que estão ali sustentando, seja com seu trabalho escravo ou não, aquele modo de produção. É o chamado binômio, né? É o conceito de luta de classes. Marx e Engels também vão falar dessas relações de produção econômicas, né? Principalmente a partir de um conceito que nós desenvolvemos em uma outra aula aqui, que é justamente o conceito de mais-valia e também da exploração. É muito curioso o conceito de mais-valia, porque é um conceito extremamente determinável, percebível, né? Que justamente os autores perceberam que, enquanto os donos de meio de produção se enriquecem de modo quase que exponencial, né? Por explorar a mão de obra do trabalhador, este trabalhador, ao longo do tempo, ele vai se empobrecendo. Então, é um conceito do marxismo muito importante para se compreender a sociedade e para se entender as distorções, né? Não podemos negar isso. O capitalismo produz distorções, né? Isso, nós podemos ver isso tanto no nível social, no nível local, no nível nacional, como isso é percebido muito claramente em escala internacional. Quais países se enriquecem, quais países que permanecem, né,
durante anos e anos em desenvolvimento. E, na opinião de Marx e Engels, né, o que seria, o que é a proposta do socialismo científico para pôr fim a essas distorções, a estas relações desiguais em que donos de meios de produção sempre mais ricos e um proletariado cada vez mais pobre e explorado. A saída, a revolução e a ditadura do proletariado, né? Então, vocês vão perceber que o socialismo ele é científico, ele é uma teoria com uma proposta para o modo de produção da economia da sociedade, mas que ele passa também pelo crivo do político, porque Marx e Engels entendiam que não havia outra alternativa para pôr fim ao capitalismo e às suas distorções se não fosse pela consciência dos trabalhadores, né? Então, tem um primeiro momento que o trabalhador ele precisa se dar conta dos processos que estão o tornando cada vez mais pobre, dos processos de exploração, de mais-valia, de alienação, para que ele possa se organizar e, por meio da revolução, tomar o poder e instaurar aí a experiência socialista que nós vamos falar agora um pouquinho mais, né? Então, Marx também fala, né, do capitalismo dessa distorção, nós já colocamos aqui, de concentrar não apenas a riqueza, mas ele também elabora muito habilmente, e isso entendendo o papel de diferentes instituições nesse processo da burguesia concentrar riqueza e poder. Isso com o apoio das instituições jurídicas, políticas e uma série de outras instituições que incluía, inclusive, a Igreja, daí o afastamento dos autores das ideologias religiosas. O marxismo, dentro do seu nascedouro, ele é uma proposta que rompe com a religião, né? O Marx ele vai escrever justamente desse papel da religião, do direito e de tantas outras instituições de contribuir para esse processo de alienação e legitimação do capitalismo. Marx e Engels também aborda o conflito da luta de classes, né? E a proposta deles é que, uma vez que os trabalhadores têm consciência do processo de distorção ocorrido com o capitalismo, os trabalhadores se organizam e vão fazer a revolução do proletariado, né? E instaurar, nesse caso, o socialismo para, numa espécie de transição, o socialismo vai funcionar como uma economia planificada, os trabalhadores no poder, dando condições para que, num segundo momento, né, haja um outro modelo que vá suceder ao próprio socialismo, em que não haverá mais classes sociais hierárquicas, né? Isso era uma aspiração, vamos colocar assim, uma idealização de Marx, né? Que não se completou, né? Nós vamos falar rapidamente. Bom, o que seria, né, na opinião de Marx, uma sociedade, né, um governo socialista, uma sociedade em que os trabalhadores estivessem com o poder nas mãos, né? Não haveria mais a propriedade privada, é uma das grandes teses socialistas, né, porque é a propriedade privada que gera a concentração de renda e a exploração do trabalhador, uma estatização dos meios de produção. Se não tem propriedade privada, quem vai ser dono das indústrias? Quem vai ser dono dos meios de produção, dos serviços do comércio? O Estado, que estará sob o controle dos trabalhadores. E uma economia totalmente planificada, uma economia controlada pelo Estado, a dimensão estatal controlando. Repare aí uma clara oposição ao pensamento econômico e também político liberal que apregoa nenhuma interferência do Estado, né? Nenhuma interferência. Bom, vamos voltar à questão. Se o socialismo utópico era uma proposta que não vingou e que ficou mais no campo teórico, e até por não propor uma ruptura radical dos meios de produção, sim, o socialismo propunha e houve experiências que nós podemos rapidamente comentar, experiências socialistas.
A primeira delas vai acontecer em 1871, após a guerra entre a França e a Prússia. A sociedade, principalmente os trabalhadores, percebendo que ficaram em situação em desvantagem após essa guerra, eles vão se organizar, né? Principalmente ali em Paris, mas com representantes de trabalhadores de toda a França, eles vão criar uma comuna em Paris e vão também se estender em ramificações ao longo de todo o mundo, visando espalhar essas ideias da Comuna de Paris. E chegam, né, ali, a partir disso, a propor mudanças fundamentais, né, através da Comuna de Paris, que seriam a adoção de um salário mínimo, a redução da jornada de trabalho, a ideia de igualdade, né, tanto para homens e mulheres nos espaços profissionais, ensino gratuito e a separação entre o Estado e a Igreja, a ideia de um Estado laico. O que é curioso é que esta Comuna de Paris, embora ela organize, né, justamente essas ideias e implique numa experiência socialista, ela vai durar exatos 72 dias, porque aí a França vai buscar a ajuda da Prússia e vai exterminar com a Comuna de Paris. Bom, se ela durou pouco tempo, do ponto de vista de uma tentativa de uma experiência socialista, não será no século seguinte, mais especificamente em 1917, com a Revolução Russa. Lenin, junto com outros líderes da Revolução Bolchevique, vai derrubar o regime dos czares e vai implantar dentro ali da Rússia uma experiência totalmente socialista, embora com muitos questionamentos, muitos reveses e conflitos e guerras civis contra líderes do antigo regime czarista, mas isso vai ser a primeira experiência socialista que vai acontecer não apenas numa cidade, mas em todo um território, em todo um país. E quando chegar a 1922, Stalin vai recuperar, de certa forma, assim, porque no governo iniciado por Lenin, a pressão e os conflitos contra os detentores do antigo regime vai fazer com que, em alguns momentos, a revolução, os líderes da revolução russa, né, eles vão avançar e retroceder com relação ao sistema capitalista. Vão para uma experiência socialista, uma estatização dos meios de produção, retomam um pouquinho, mas Stalin, em 1922, ele vai retomar isso de maneira mais forte e com bastante repressão e vai inaugurar, a partir de 1922, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em que não apenas a Rússia, mas outros países vão se agregar, formando o bloco socialista. Isso vai ter um duradouro período que vai se concentrar até praticamente 1991. Repare aí, praticamente 7, né? Vamos colocar aí 7 décadas, e vai ser um período que a União Soviética, né, a experiência socialista, vai sair, não vai ficar apenas restrita ali à União Soviética, mas vai ganhar espaço como em Cuba, na Alemanha Oriental, Coreia do Norte, a própria China, alguns países na África, mas vai surgir com isso a questão da Guerra Fria contra os Estados Unidos, aquela tensão socialismo e capitalismo, mas isso vamos deixar para uma outra abordagem. O que é curioso a gente pensar aí é que, do ponto de vista, a experiência socialista, ela se consolida e podemos falar, muitos economistas colocam um período, digamos assim, até de solidez de industrialização da Rússia. Perceba a corrida espacial, a armamentista, perceba aí quase que uma competição, né? Não vamos colocar aqui, simplificar se impede igualdade ou não, mas a União Soviética, ela vai ter aí uma influência muito grande em muitos países e até de suporte
a diferentes países que tiveram aí flertes com a experiência socialista. Bom, o que nós podemos tratar a respeito disso? É possível falar de um legado? Eu prefiro falar de um legado porque circula muito nas redes sociais e em muitos comentários determinados juízos de valor muito fundamentados em senso comum, preconceitos e desconhecimento do que seria as ideias socialistas, o próprio marxismo e até incompreensão até do que é o próprio capitalismo. É aquela coisa de se perguntar aonde que o socialismo deu certo. Ora, é inadequado fazer essa pergunta, porque também, no ponto de vista histórico que estamos hoje, no século XXI, há que se perguntar aonde que o capitalismo está dando certo, né? Ou seja, é ineficiente, é totalmente desproporcional fazer essa pergunta, porque alguém poderá dizer, o capitalismo dá certo para quem está ganhando dinheiro com ele, para quem se enriqueceu. O capitalismo pode ter dado certo no Reino Unido, nos Estados Unidos, mas, nesse atual momento, o capitalismo está dando certo? Ele está em crise. Você pode perguntar, o capitalismo está dando certo para quem? Para os donos de meios de produção, sim. Para quem é trabalhador, você falar que o capitalismo está dando certo é um bocado complicado. Então, acho que não dá para julgar nem capitalismo e nem socialismo dessa maneira. O que talvez seja mais importante é compreender o legado das ideias socialistas, né? E aí a gente pode fazer uma enorme lista, essa aqui não é conclusiva, vocês vão encontrar outros teóricos, né? Tanto do ponto de vista, né? A primeira noção que a gente tem que delimitar, por que a experiência socialista teve fim? Ora, chega num ponto determinado da história das democracias no século passado que o socialismo ele perde competitividade do ponto de vista de produção de riquezas. Então, até um determinado ponto, o socialismo ele trouxe auge, poder político e econômico para, principalmente, a União Soviética. Mas, num determinado ponto, isso tornou-se obsoleto. Seria a mesma coisa da gente pensar lá atrás até que ponto a escravidão foi interessante para os países europeus e quando chegou-se a um determinado momento em que a escravidão já não era mais interessante porque estava sendo vista como atraso. Da mesma maneira, podemos pensar outros meios de produção, tais como hoje se pergunta muito, né? O que seria a melhor forma de produção capitalista para um país? Fundamentado em tecnologia, fundamentado em commodities, fundamentado em agronegócio, o que quer que seja. Mas, hoje, particularmente, não é possível falar de países socialistas. Você tem ali a China, que tem, talvez, um modelo político socialista, mas uma economia totalmente aberta ao capital. Cuba abrindo-se cada vez mais. E boa parte dos países que tiveram experiência socialista fizeram o mesmo. Mas, do ponto de vista de legado, não se pode negar que as ideias que começaram desde os socialistas utópicos e o socialismo científico e o próprio marxismo, o seu legado, sobretudo no surgimento, né, e no suporte teórico-conceitual das associações de classe profissionais, o fortalecimento das profissões, a organização das profissões em torno desses conselhos, o próprio sindicalismo que, no atual momento da história, né, das democracias, muito fragilizado, perdendo espaço, perdendo lugar, mas que cumpriram um papel extremamente importante, né, principalmente na salvaguarda das legislações trabalhistas, os direitos trabalhistas que foram construídos ao longo de toda a Europa e do restante do mundo. Você não pode imaginar a melhoria das condições de trabalho, seja do ponto de vista da ergonomia, da segurança, da salubridade, todas conquistas motivadas pela percepção das teorias socialistas. E, principalmente, direitos que, na maioria das democracias, muito caros, né? Alguns sendo flexibilizados, e aí
perdoe essa palavra que é extremamente infeliz, mas flexibilização de direitos é muito complicado, mas a ideia de descanso semanal, férias, embora alguns países não tenham, indenizações, aposentadoria, conquista e legado do pensamento de matriz socialista. A ideia de o Estado garantir um acesso universal a serviços públicos é uma compreensão principalmente trazida pelo socialismo. Os diferentes programas de distribuição de renda podem ter nascido, alguns deles, em pensadores e economistas de traço liberal, mas muitas das vezes de traço liberal motivados por um liberalismo igualitário ou um liberalismo de feições socialistas. A própria noção de estado de bem-estar social, muito em voga na Europa, na primeira metade do século passado, conquista do legado socialista, né? As ideologias dos partidos de esquerda, os partidos da social-democracia, muitos políticos de centro na Europa preferem serem vistos como socialistas, embora é meio complicado hoje chamar alguém de socialista, dado que é um conjunto de teorias fundamentado numa noção que está ultrapassada, não tem experiência política e econômica socialista mais. E a própria concepção jurídica do cidadão frente ao Estado. Então, nós poderíamos continuar falando de importantes legados, e aí talvez é que é um contraponto muito saudável. O capitalismo aí está em crise. A Organização Mundial do Comércio discute com muitos países sobre a continuidade da globalização ou a não continuidade. O próprio capitalismo precisa se repensar como produção de riquezas. A economia disruptiva, essa coisa da uberização que vai se alastrando em diferentes setores, e aí é curioso, é muito curioso, porque quando a gente fala de economia disruptiva, sem aqui querer ser contra esses modelos econômicos, mas uma experiência como Uber, uma experiência como Netflix, uma experiência que gere ganhos em escala, ela muitas das vezes ela não está tirando empregos, mas ela está tirando empresas. Então, quando a gente fala de capitalismo hoje, é preciso pensar de maneiras complexas. Você não pode simplesmente exaltar um modelo econômico sem perceber. Quando o Uber chega no Brasil, pode ter trazido uma série de benefícios, mas ele deslocou taxistas. Quando chega a Netflix, proprietários de locadoras, de videolocadoras, e aí vai se imaginando. Pode ser que nesse exato momento alguém esteja pensando numa economia disruptiva para carros. E aí, empresas que hoje são enormes multinacionais que fabricam carros, amanhã estarão numa situação delicada. Então, é importante compreender socialismo dentro da história das ideias, o porquê de haver nascido como uma ideologia política e econômica e a sua visão sobre a realidade e enxergar, muitas das vezes, quais são os legados. Porque há uma série de direitos, garantias e condições para trabalhadores, para pequenos empresários, e a própria noção de um papel do Estado, seja garantindo renda, seja beneficiando pequenos trabalhadores, pequenos empresários, é justamente efeito legado das teorias socialistas. Portanto, não há que se pensar onde que deu certo ou deu errado. Está na história da humanidade como uma experiência, como ideias. Também não se pode associar muito simplesmente socialismo com ditaduras, porque nós tivemos no século passado ditaduras de esquerda, e aí, no caso, podemos pensar no autoritarismo, né, de Stalin, de Lenin, mas tivemos ditaduras de direita, com o fascismo, né, de Mussolini e de Hitler. Então, o que é importante é compreender na história da humanidade como as ideologias surgem e como que elas persistem.
hoje no campo político das democracias, aquilo que chamamos da esquerda, aquilo que chamamos da direita, a centro-direita, a centro-esquerda, esse corte, a ideia de que você tem que priorizar, e mesmo quando um governo que se diga liberal, extremamente de direita, ele precisa, de alguma forma, enxergar o conjunto dos cidadãos da sociedade. Isso é importante para compreender os fenômenos e entender, até mesmo, e aí fica uma enorme dica, compreendendo esses fenômenos, nós podemos pensar para onde está caminhando o capitalismo. É isso.